O texto relatado pelo deputado Arthur Lira recebeu 493 votos favoráveis e nenhum contrário. Dos 497 deputados presentes, 3 não votaram e o presidente da Câmara, Hugo Motta, não pôde votar. A isenção do imposto de renda era uma das promessas de campanha de Lula e agora deve passar pelo Senado para valer em 2026. Mas quem vai trazer todos os detalhes dessa noite longa de trabalho, de esforço ali forte dos parlamentares é a Marília Ribeiro, que já está no Congresso. Marília, muito bom dia. E aí, hein? Mais um dia de sessão longa, mas com uma aprovação muito boa para o governo, mas que também é boa para a população brasileira, né? E boa também para os parlamentares, Nath. Bom dia para você, a todos que estão nos acompanhando nessa quinta-feira. A gente fala que é boa para os parlamentares porque foi uma unanimidade, foram 493 votos, então todos eles querem essa digital nesse projeto que é importante para boa parte dos brasileiros e já pensando em 2026 também, Nath. E lembrando, né, que na última semana nós tivemos aí a aprovação daquela PEC da blindagem, também tivemos a urgência do PL da anistia, onde várias pessoas foram às ruas em capitais brasileiras para poderem protestar contra esses projetos. Então, é uma maneira da Câmara dos Deputados limpar a sua imagem com essa aprovação unânime desse projeto que pretende isentar as pessoas que recebem o valor de até R$5.000 e também dar desconto no imposto de renda para as pessoas que recebem o valor de até R$7.350. Foi uma sessão bastante longa, nós tivemos ainda reunião de líderes, discussões dentro do próprio plenário da Câmara dos Deputados. Esse texto que teve a sua urgência aprovada, ele a princípio passou por uma comissão especial, onde ele foi relatado pelo ex-presidente da Casa, Arthur Lira, e esse foi o texto analisado pelos deputados durante o dia dessa quarta-feira. Ontem também tivemos a presença de Gleisi Hoffmann, que veio presencialmente até a Câmara dos Deputados para poder ali conversar e ver de perto o que de fato estava acontecendo com esse projeto. Gleisi Hoffmann, que é responsável pela articulação do Planalto com o Congresso Nacional, ministra das Relações Institucionais. Nath, esse texto ele nasceu lá no Palácio do Planalto e chegou aqui no Congresso Nacional e o Hugo Motta, então, definiu como relator Arthur Lira. Esse texto foi bastante discutido, cerca de 7 meses que esse texto chegou no Congresso, então ele teve a sua aprovação nesta quarta-feira. Além dessa isenção e desse desconto para quem recebe até R$7.350, o que veio preocupando foi a questão da compensação. Isso porque essa isenção deve custar aos cofres públicos cerca de R$25 bilhões. E uma das maneiras que foram encontradas aí no texto que veio lá do Planalto e Arthur Lira manteve nessa proposta foi tributar com alíquota progressiva de até 10% rendimentos acima de R$600 mil por ano. Outra preocupação também que estava sendo ali discutida era em relação à perda de arrecadação dos estados e dos municípios. Muitos estados e municípios se reuniram ali contra o projeto a princípio, só que aí o Arthur Lira acabou encontrando uma saída, que vai fazer o quê? Que esses municípios e os estados, eles serão compensados de forma automática com mais recursos dos fundos de participação dos estados. E se esse fundo não for suficiente, a União vai entrar em campo e vai dar dinheiro para esses entes federativos a cada 3 meses. Logo depois que foi encerrada a votação, nós tivemos aí uma coletiva onde o presidente da Câmara, Hugo Motta, acabou comemorando e lembrou que esse projeto foi aí uma promessa de campanha do presidente Lula em 2022 e a gente separou esse trechinho da fala de Hugo Motta e nós vamos acompanhar agora. Que procuraram dialogar todo o tempo para viabilizar desde a construção do texto até a construção política para que a matéria pudesse ser votada. É uma matéria de muito interesse do presidente Lula, que teve essa plataforma colocada ainda na eleição lá em 2022 e que agora, em parceria com o Congresso, em parceria principalmente com a Câmara dos Deputados, nós tivemos a condição de poder construir o texto mais justo.
Nath, ali no ladinho a gente pode ver aí Arthur Lira, que deixou a presidência da Câmara dos Deputados, mas nem tanto, né? E ele acabou comentando aí sobre uma manobra em que a oposição estava fazendo. Ontem nós até trouxemos aqui no Acorda Metrópolis que a ministra Gleisi Hoffmann acabou criticando. E que manobra é essa? Era de fazer aí a extensão dessa faixa de isenção. Eles queriam colocar então aí que essa isenção fosse para as pessoas que recebem até o valor de R$7 mil. Uma manobra aí para poder, então, deixar aí ter mais perda os cofres públicos. E aí o Arthur Lira, ele acabou dizendo que conversou com toda a oposição, conversou com as bancadas partidárias e também com o líder Sóstenes Cavalcante, que é do PL lá na Câmara dos Deputados, e a gente também tem essa fala de Arthur Lira para acompanhar. Tem muitas reuniões e conversas que elas acontecem no plenário mesmo, no calor das negociações. O líder Sóstenes, o líder Otineu, os deputados do PL, ninguém, falei 200 vezes no curso da votação, não tem um parlamentar contra a isenção dos 5 mil e de 7.350. Então você já tinha metade do texto com unanimidade. A gente tinha que negociar a parte da compensação. E na compensação todo mundo viu que foi o possível. O texto da comissão ele foi minimamente mexido. E ele foi mexido com previsibilidade, conversado com o presidente da casa, com todos os líderes, destacando cada ponto que foi atendido com a sua razão. Tudo transparente. Quando isso acontece, você não gera insegurança no plenário, você sabe até onde pode negociar e as conversas elas fluem de maneira mais fácil. Foi isso que aconteceu no final. Muito obrigado, gente. Obrigado. Nath, depois dessa votação longa dessa noite na Câmara dos Deputados, nós tivemos repercussão no X. Os parlamentares usaram as suas redes sociais para comemorar aí essa aprovação. Arthur Lira, ele disse que foi uma honra ter relatado esse projeto histórico para a Câmara dos Deputados, que com muito diálogo e trabalho técnico construiu um texto que vai beneficiar cerca de 16 milhões de brasileiros. Também tivemos aí a manifestação do presidente da Câmara, Hugo Mota, que disse que foi um dia histórico para o Brasil, que a aprovação unânime do plenário da Câmara da isenção do imposto de renda é um marco da justiça fiscal, mas também da União. Outro político, né, outra pessoa que comemorou foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele que capitaneou aí toda essa discussão e fez esse projeto voltado aí do imposto de renda. Ele afirmou que foi um dia histórico e que começamos a enfrentar a nossa principal chaga, que é a nossa inaceitável desigualdade. Não há desenvolvimento com esse nível de desigualdade, não há justiça. Começamos e juntos vamos concluir esse trabalho. Também o presidente Lula foi às suas redes sociais para poder comemorar essa aprovação do projeto da isenção de renda. Ele afirmou que foi uma vitória em favor da justiça tributária e do combate à desigualdade no Brasil, em benefício de trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Ele agradeceu ao presidente da Câmara, Hugo Mota, ao relator Arthur Lira e também aos líderes partidários sobre essa aprovação do projeto e disse que tem certeza de que a proposta também vai contar com amplo apoio aqui no Senado Federal. Gleisi Hoffmann também comemorou. Ela afirmou que foi um dia histórico que caminha em direção à justiça tributária e que isso é um compromisso do presidente Lula com o Brasil. E por fim, temos aí a comemoração de Renan Calheiros, senador de Alagoas, ele que acabou aí agilizando um texto que também estava parado aqui, do mesmo modo ali, com o mesmo objetivo do texto que estava lá na Câmara dos Deputados, isentar. Teve aí uma aprovação na Comissão de Assuntos Econômicos aqui do Senado Federal de forma terminativa, ou seja, o texto não precisou passar para o plenário da Câmara, não precisou passar pelo plenário do Senado Federal e já chegou lá na Câmara dos Deputados. No X, a Renan Calheiros afirmou que a Câmara finalmente aprovou a isenção do IR para quem ganha até 5 mil. Isso só foi possível após o Senado forçar a pauta, que estava engavetada há 7 meses. De novo, os senadores priorizaram a agenda do país, como realcei na tribuna. E nesse mesmo post ele acabou fazendo uma publicação de um vídeo, e é esse vídeo que nós vamos assistir agora de Renan Calheiros. O presidente aprovou na Comissão de Assuntos Econômicos, por unanimidade, o projeto sobre imposto de renda do senador Eduardo Braga, isentando as pessoas de renda mais baixa
resgatando a proposta original do presidente da República, congelada há atípicos 7 meses na Câmara dos Deputados. Sem dúvida, senhores senadores, uma gestação de altíssimo risco para a sociedade. A deliberação do Senado, como todos sabem, foi ágil, convergente e, sobretudo, transparente. O relatório foi público, teve vista regimental e, ao final, obteve os votos de todos os senadores, mostrando que nem toda unanimidade é burra. O cronograma, o teor e a celeridade dizem muito sobre a relevância e magnitude da proposta para entrar em vigor já no ano que vem. Nath, o que nós vimos aí é todo mundo querendo ter a digital nesse projeto que vai beneficiar aí diversos milhões de brasileiros com essa isenção do imposto de renda. Agora o texto ele vai seguir aqui para o Senado Federal, para a análise dos senadores, e depois ele deve ir para a sanção do presidente Lula. Finalizando todo esse processo, dando tudo certo, ele começa a valer já a partir de 2026. Aqui no Senado Federal, a expectativa é que ele não sofra muitas mudanças. Renan Calheiros já disse que se o texto chegar aqui e tiver alguma mudança em que os parlamentares, que os senadores não concordam com o que foi feito pela Câmara dos Deputados, eles vão alterar. Mas, de fato, a expectativa é que não tenha tantas mudanças assim, e dessa forma o projeto ele deve seguir aí o seu circuito aí, que deve ser sancionado pelo presidente Lula. Então, enfim, a gente terminou essa novela do imposto de renda lá na Câmara dos Deputados e agora ela começa aqui no Senado Federal. Nath, eu volto com você. Valeu, Marília, é isso, né? Para bom entendedor, meia foto basta. A foto ali de Arthur Lira ao lado de Hugo Mota, no quebra-queixo ali, né, na coletiva, depois deles conseguirem esse feito, já diz muita coisa, né, assim como você bem pontuou. O Arthur Lira é o ex-presidente da Câmara dos Deputados que esteve ali forçando e ajudando o Hugo Mota na condução dessa pauta. A gente teve também essa pressão vinda do Senado através de Renan Calheiros, que não é um político novinho, foi de grande ajuda aí para conseguir pressionar o andamento ali de novo na Câmara. E a gente vê o governo festejando muito, falando do quanto são aí do IR para quem recebe até R$5.000 por mês, mas comemorando a taxação dos ricos. Eles não colocam a expressão taxação dos ricos, mas falam bastante sobre o fim da desigualdade, ou o começo desse fim de desigualdade fiscal. E é muito sobre isso que eu vou continuar falando aqui, viu, Marília? Daqui a pouquinho eu te chamo de volta para a gente falar sobre um outro assunto importante do Congresso dessa manhã aí, que começa nessa manhã e vai muito longe para essa quinta-feira dentro. A gente vai falar agora